Deus, e Deus me abençoou, me presenteando, e eu não precisei nem gastar nada, né? Olha que maravilha, mandei até a foto para a Sara, né? Falei, ó, Sarinha, como é que eu vou para a igreja hoje? Ô, Glória! Né? E ela falou, não, eu vou também te dar de brinde a sobrancelha. Eu falei, ô, glória a Deus. E agora já mandou um WhatsApp dizendo que antes do Natal eu tenho que ir lá que ela vai fazer meu cabelo de novo, e é de graça. Olha só, irmãos, que maravilhas. O que Deus faz na vida daqueles que são fiel e daqueles que buscam verdadeiramente e que se doam e que se lança na obra. Quanto mais você lançar na obra de Deus, mais você vai ser abençoado. E quanto mais você oferta, quanto mais você é fiel no dízimo, mais você é abençoado. A própria palavra de Deus diz, fui moço e já agora sou velho, jamais vi o justo desamparado. Então, se você tem sido justo diante de Deus, Ele jamais vai te desamparar. Ele vai prosperar, Ele vai enviar recursos, Ele vai enviar ajuda. Deus já fez muito isso na minha vida. Deus já fez isso até com alimento. Deus está na minha casa, não tem nada, e de repente chegar um carro lotado, que deu para 6 meses o alimento. E, gente, é assim que Deus faz. Então, não tenha, o pastor falou aqui no início, né? Não deixe que a tua mão venha ser uma mão mirrada, mas deixe que a sua mão venha estar sempre aberta. Quanto mais semear no reino espiritual, mais você vai ser próspero. E não é só no mundo espiritual, não, é em toda a área da tua vida. A própria palavra nos garante. Ele diz que nós não vamos perecer, Ele diz que nada vai nos faltar, porque o Senhor, Ele é fiel. Então seja fiel, levante aí do seu lugar, né? Coloca a mão no teu bolso, fique de pé para entrar a mão melhor lá dentro, e aí você escolhe ali a melhor oferta para o teu Deus, abençoa a casa do Senhor, semeia no reino, e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Antes de terminar o ano de 2022, de 2021, Deus vai realizar o sonho, o teu desejo. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você precisa, ainda que Deus faça nesse ano de 2021, que está terminando o mês, né? Mas eu quero te dizer, se Deus tiver que fazer ainda esse ano, aquilo que deseja o teu coração, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, e Ele pode todas as coisas na vida daqueles que crê. Quem crê diz amém. Amém? Então levante seu lugar, vamos estar orando para que Deus venha nesta noite abençoar mais e mais a tua vida, o teu celeiro, a tua casa, o teu mantimento, a tua despensa, o teu salário. Você pode ser aumentado esse mês, você pode mudar de cargo esse mês, e Deus, Ele é assim, irmãos, Ele é assim, Deus, Ele faz. Quando você crê e quando você se doa por inteiro para Ele, você vai ver o que Ele faz. Não é uma troca. Eu não fiz nada em troca, eu não pedi nada. Foi o Senhor que fez. E o Senhor, Ele faz na vida daqueles que crê, na vida daquele que espera. E eu tenho esperado algo no Senhor, e antes de terminar o mês de dezembro eu vou contar. Amém? Quantos tem testemunho para contar para Deus, para testemunhar, para edificar a sua fé? Que você possa falar, hoje é domingo, né? 5 de dezembro. Até o dia 31 de dezembro eu vou contar a minha bênção. E eu creio que você vai contar em nome de Jesus. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor, eis-me aqui diante de Ti, só tenho a Te agradecer pelas maravilhas, por tudo que Tu tem feito, Senhor, na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida, Senhor, dos meus familiares. Eu quero, Senhor amado, nesta hora, entregar a igreja do Senhor, que vão, Senhor, nesta hora, dar o melhor, depositar aí na arca do tesouro, aquilo que o Senhor preparou, Senhor. E eu sei, Senhor amado, que assim como Tu tem feito na minha vida, assim como Tu tem, Senhor, me provendo aquilo que eu necessito, sem eu menos pedir, Senhor. O Senhor é o Deus que vê todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, nesta hora abençoa os ofertantes, abençoa os dizimistas, repreende o devorador, Senhor. Ah, Deus, toma conta do salário de cada um, Pai, ajuda eles como gastar naquilo, Senhor, que é necessário, que Tu venha multiplicar, que Tu venha abrir as janelas do céu, venha derramar bênção sacudida e transbordante, Senhor, sobre a vida de cada um, ó Pai. Abençoa nesta noite e dá vitória à Tua igreja, no nome de Jesus, amém? Você pode sair do seu lugar e vir ofertar no nome de Jesus.
Paz, irmãos. Bom estar na casa do Senhor, né? Tem que ter tua harpa aí. Quero louvar o Senhor. Número 33 da harpa. Amém? Quero agradecer aos irmãos que oraram pela Lorena. Ela já está em casa, para a glória de Deus. Nós oramos ali no hospital e juntamente com a igreja, né? O pastor também nos ajudou muito em oração. E graças a Deus, hoje ela está em casa, já ganhou alta, né? Então, fiel o Senhor, né? Na nossa vida, né? Muitas vezes nós entramos em desespero, achamos que as nossas forças naquele momento está tão pequena, né? Mas com Jesus segurando nossa mão, nós vamos ser fortes, dia após dia. Nós vamos triunfar até a volta do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor, aleluia! Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que eu não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Senhor Jesus. Com tuas mãos segura bem a minha, e mais unido a ti, Senhor. Ó, traz-me que eu nunca se desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde a sombra cai mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se eu chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde for o teu eterno amor. Amém? Então, pelas mãos de Jesus estamos seguros, amém? Glórias a Deus. Amém, meus queridos irmãos? Nós vamos receber agora aqui a preletora desta noite, nossa irmã diaconisa Sara, que estará ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Amém? As palmas louvam a Jesus, meus irmãos. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos levantar as nossas mãos hoje, vamos adorar o Senhor. Estou achando vocês tão tímidos. Todo mundo aqui é da família, vamos adorar a Jesus. Sabe, eu já senti muita presença de Jesus aqui e eu estou muito feliz por isso. E eu quero que você, se você ainda não sentiu, que você seja cheio hoje da presença dEle, amém? Vamos levantar as mãos a Ele, engrandecer ao nome desse Deus que é todo poderoso, que cuida de nós, que é merecedor do nosso louvor. Aleluia! É o único que é digno, a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder.
consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia! Aleluia! Como é bom estar na presença de Jesus cultuando. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Vamos glorificar o nome de Jesus. Aleluia! Quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 23. Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade, pela confiança de estar hoje aqui trazendo a palavra do Senhor. Toda vez que eu venho trazer a palavra do Senhor, eu fico com muito temor. Não adianta, toda vez eu sempre fico com muito temor, porque é uma responsabilidade muito grande nós estarmos falando a respeito dessa palavra maravilhosa. E esse tema Deus falou comigo já há algumas semanas, e eu creio que Deus tem grandes coisas para falar hoje ao seu coração também. Amém? Números, capítulo 9, do versículo 15 a 23. Quando Deus me direcionou para esse tema, eu estava pensando a respeito do que nós vamos fazer no final de semana que vão nos seguir, né? O pastor Moisés, ele já falou que nós estamos com um projeto de irmos de casa em casa e estarmos abençoando vidas, a vida de crianças, a vida de famílias que passam por necessidades financeiras. Esse projeto social que por causa da pandemia ficou muito tempo parado, Deus está nos dando a chance. Amém. Esse é o microfone correto. E Deus está nos dando a chance de nós continuarmos a fazer o projeto Semeando a Vida. E para nós irmos de porta fora para pregarmos o evangelho a outras pessoas, eu entendo que primeiramente nós devemos nos capacitar. Nós devemos preparar a nossa vida para que nós possamos levar o evangelho através de outras pessoas. É sempre assim. Primeiro Deus opera uma obra em nós, para depois operar uma obra através de nós. E hoje nós vamos falar a respeito de um fenômeno da natureza, né? Nós vamos falar sobre algo que todo mundo já viu, uma nuvem. Quem aqui nunca viu uma nuvem? Pois é, todo mundo já viu uma nuvem. E Deus, Ele utiliza diversas formas, diversos meios para se comunicar conosco. E nós vamos ver que existem passagens da Bíblia no qual Ele utilizou a nuvem como um símbolo para se comunicar com o ser humano. Eu lembro que nós moramos um período da nossa vida em Manaus. E lá não tem como você fazer o trajeto direto para Manaus. Você faz um trajeto de carro até Belém e depois você tem que subir o rio para chegar até Manaus. Então, normalmente, as pessoas elas não fazem esse trajeto porque é muito demorado para subir o rio ou para descer o rio. Elas fazem o trajeto pelo avião. Esse trajeto por avião, nós pegamos normalmente com escala em São Paulo, no Rio de Janeiro, e vamos rumo a Manaus. E o que acontece? Manaus não é que nem aqui em Curitiba, que tem aquelas 4 estações bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno. Lá, se você morar lá, você vai ver que isso é uma verdade. Só existem 2 tipos de tempo. O tempo do calor pra caramba, que é só a misericórdia de Jeová, e do calor com bafo, que é a famosa época de cheia, que é a chuva. Todo dia, na época de cheia, normalmente no meio do ano que isso acontece, mas chove tanto que sobe aquele mormaço. A Poliana já morou no norte, sabe como é que é isso? É como se você morasse numa sauna natural, sabe? E não é uma chuva como tem essa garoazinha que teve aqui um pouco antes do começo do culto, não. É uma chuva tão forte que cai raio, que cai árvore, que a estrada da Compensa sempre alaga, que sempre tem uma história surreal, assim, acontecendo no trânsito de lá, que alaga uma parte, que quem mora na Palafita, infelizmente, é atingido, porque é uma chuva muito forte. E não fica chovendo, assim, um dia, é um intervalo são vários meses, que é o período que o rio, ele enche. E sabe, teve uma vez que nós estávamos programados fazer uma viagem no meio do ano, a gente estava indo de Manaus para o Rio de Janeiro para visitar a nossa família. E o que aconteceu nessa viagem em específico? Veio uma chuva tão forte, e a gente estava lá no aeroporto de Manaus, que a minha mãe virou para mim, acho que meu pai, nem sei se ele lembra disso, ela falou assim, vão acabar atrasando o voo
por causa da tempestade. E chovia, 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 caía raio e tava... Se você visse assim, porta fora, você não conseguia nem ver direito a pista, sabe? E a gente esperou um tempinho e mesmo em meio àquela tempestade, nós entramos para pegar o rumo do nosso voo. E sabe, eu tive uma experiência muito interessante naquele dia, porque nós estávamos no meio de uma tempestade e o avião ele estava preparando para decolar, e nós começamos a subir, subir, subir. Daqui a pouco, quando eu olhei pela janelinha do lado, eu estava vendo de lado, assim, os raios, tudo acontecendo do meu lado, e eu pensei, meu Deus, e agora? O pastor já estava no 15º pigarro, já... Tenho certeza que a pressão dele já estava lá em cima, porque ele não gosta de avião. E a gente estava ali no meio de uma tempestade. Daqui a pouco a gente começou a sentir, ó, a turbulência, porque a gente chegou num nível de atitude tão grande que a gente estava passando perto daquelas camadas mais frias onde tem blocos de gelo, e começou a se gerar uma turbulência muito grande. E claro que nós somos pessoas muito maduras e ficamos super tranquilos com aquela situação toda que estava acontecendo, né? Mas daqui a pouco o avião parou de tremer e ficou um silêncio. E quando eu olhei para o lado, a única coisa que eu conseguia contemplar era uma vista linda de um sol lindo. Não parecia mais ter tempestade, não parecia mais ter vento, não parecia ter mais nada. Nós estávamos andando, voando, no caso, voando sobre a tempestade. E sabe, eu tirei uma lição muito grande a respeito disso na nossa vida, que muitas das vezes nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos tempestades tão grandes que parece que a gente não vai conseguir sair daquela situação. É que nem aqui em Curitiba, quando tem aquela geada lá de 7 horas da manhã, 5 horas da manhã no invernão, a gente não consegue ver nada, a gente não consegue ter noção do que está à nossa frente. Mas se a gente confiar de fato no nosso piloto, que é Jesus, e a gente atravessar todas essas circunstâncias e a gente subir até as camadas das nuvens mais sublimes, nós vamos contemplar um sol radiante, nós vamos contemplar um milagre, nós vamos contemplar a presença de Deus acima das nuvens, e nós vamos ver que durante todo o projeto daquela jornada, daquele propósito que nós estávamos atravessando, Deus estava conosco. Como eu disse, Deus usou essa circunstância para trazer um ensinamento para a minha vida. E hoje eu vou trazer um exemplo da Bíblia que também foi utilizada, a nuvem, só que não sobre esse ponto de vista, mas para nos trazer uma grande lição. Vamos ler em Números capítulo 9, do versículo 15 a 23. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após elas partirem, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sob o tabernáculo, segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor se alojavam e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Aleluia. Eu quero que você leia novamente o versículo 22 que diz: quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam.
Que nuvem era essa? Você já parou para pensar? Que nuvem era essa que guiava o povo? Por que essa comunidade, esse povo de Israel, essa comunidade inteira repleta de pessoas, literalmente caminhava todos os dias perseguindo uma nuvem? E o tema dessa mensagem é isso: a procura da nuvem. O que esse povo estava querendo fazer? O que essa nuvem representa? Hoje eu quero te explicar, à luz da palavra de Deus, o que essa nuvem representa. Porque não só o povo de Israel tem que viver todos os dias em busca da nuvem. Eu e você. Esse tem que ser o nosso alvo diário. Perseguir e caminhar seguindo a nuvem. Se você for estudar um pouquinho a respeito da nuvem, você vai perceber que ela tem vários significados. Mas hoje eu só quero me centrar a respeito de um deles. A nuvem simboliza a presença revelada de Deus. A presença revelada de Deus. Diaconisa Sara, Deus se revela? Sim, Deus se revela para nós. E diariamente nós temos a responsabilidade como cristãos de buscarmos a presença dele. E sabe, o mais interessante é que essa presença que está se referindo aqui da nuvem era uma presença que podia ser o quê? Percebida, notada, visualizada. Isso significa que nós, como cristãos, diariamente temos que perceber o cuidado de Deus. Você vê como Deus é lindo? A pastora Dilma estava agora há pouco testemunhando de que ela percebeu no dia dela, no convívio diário dela, um cuidado de Deus, porque ela estava com um desejo no coração dela de fazer uma coisa simples, que era simplesmente arrumar o cabelo dela, mas que ela não falou para ninguém a não ser Deus, e que ela via aquela atitude daquela moça próxima a ela, de fazer todo aquele cabelo, que ficou muito bonito por sinal, a sobrancelha e tudo, como um exemplo do cuidado diário de Deus. Se você fizer uma análise dos seus últimos dias na sua vida, aí, dessa última semana que se passou, você consegue me dizer pelo menos uma situação que você passou, que você sentiu de fato o cuidado de Deus sobre a sua vida? 2 situações, 3 situações. Nós temos que estar, como ela se mostrou ali, nós temos que estar ligados para não perder essa nuvem. Nós temos que estar diariamente focados em Deus, para não perder a presença de Deus nos guiando e nos suprindo e nos trazendo milagres e nos trazendo direcionamento no decorrer do nosso dia a dia. E sabe, como eu perguntei aqui, quem aqui percebeu ao longo dessa semana a mão de Deus, a nuvem de Deus sobre a sua vida? Levanta a mão. Glória a Deus, muitos perceberam. Então, a nuvem, nesse texto aqui que você vai ler, em Números capítulo 9, ela simbolizava a presença de Deus. A expressão do meio do povo, da percepção que eles poderiam ter acerca de Deus. E a primeira aparição dessa nuvem, ela se dá lá no livro de Êxodo, no capítulo 13, no versículo 21. Nós vemos que o povo de Israel, ele havia sido tirado do Egito, e Moisés, ele tinha sido o líder que tinha conduzido o povo de Israel para fora do Egito. E a partir do momento que eles estavam no deserto, passando por um grande período de fome, eles passaram por várias crises dentro do processo que eles estavam caminhando no deserto, Deus fez com que o sinal da coluna de fogo aparecesse diante dele. No capítulo 21, do versículo 13, você vai ver, e o Senhor ia adiante dele. A nuvem era a presença perceptível que estava indo na frente do povo. E o texto vai dizer que a nuvem do Senhor estava indo à frente. E o povo estava simplesmente seguindo. E essa nuvem não era uma nuvem qualquer que nós vemos aí no céu e nós tentamos achar uma forma. Ah, essa daqui parece com um avião. Essa daqui parece com um cachorro. Não, essa nuvem, ela simbolizava um direcionamento daquilo que Deus estava querendo fazer com eles. E este significado em relação à nuvem fica mais evidente a partir do capítulo 33. O que acontece? Quando Moisés ele desce da montanha e ele estava falando com Deus, ele encontra o povo
adorando um bezerro de ouro. Naquele momento, o povo estava em farra, fazendo uma grande festa, e Moisés estava lá em cima, justamente clamando pela misericórdia do povo. Ele estava buscando a Deus por um povo que próprio Deus disse para ele: esse povo é muito pesaroso, esse povo não se inclina para mim, esse povo tem um coração muito duro, ele não quer me obedecer. E Moisés estava lá em cima falando com Deus e insistindo por um povo que tinha um coração pesaroso, um povo que não se rendia a Deus. E Moisés desce com a tábua dos 10 mandamentos na mão, e a primeira cena que ele se depara, ao invés de esperar o povo pacientemente, estar lá esperando Moisés trazer o direcionamento de Deus, ele encontra um povo totalmente rebelde, um povo que já tinha construído para si um próprio Deus, um próprio ídolo. Então ele recebe uma palavra do Senhor e ele comunica ao povo: enviarei um anjo adiante de ti. A primeira coisa que acontece na nossa vida, quando nós saímos da direção de Deus, é que antes nós tínhamos a própria nuvem nos guiando, e nós passamos a ter a presença de um anjo. Deus, quando ele viu aquela postura do povo, que o povo estava fazendo daquele jeito, a glória dele começou aos poucos sair do meio do arraial. Sabe, o cristão, ele não simplesmente cai. Não existe isso: hoje eu estou na igreja e amanhã, pá, caí. Não, é um processo diário onde nós vamos nos esfriando. Um dia nós gastamos 4 horas lendo Bíblia, orando, vindo para o culto, tendo um relacionamento com Deus. No outro dia a gente está muito ocupado, a gente não vai no culto. Na outra semana a gente não lê mais a Bíblia. Na outra semana a gente não ora. Na outra semana surgem as velhas amizades. Na outra semana surgem as velhas tentações, os velhos hábitos. E a presença de Deus vai aos poucos saindo do nosso meio e nós não percebemos. E sabe, o povo de Israel, ele não conseguiu perceber, ele não conseguiu notar que antes era a própria nuvem que estava guiando e que Deus não tinha se agradado da postura que ele havia cometido e disse: a partir de agora não vai ser mais a minha nuvem que vai estar guiando vocês, um anjo vai adiante de ti. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava ameaçando o povo, dizendo assim: se vocês não voltarem para os meus caminhos e vocês verdadeiramente entenderem o que eu quero fazer na vida de vocês, vocês continuarem adorando esse bezerro de ouro, vocês não vão ter mais a minha presença. Note isso, que Deus está dizendo a Moisés que a nuvem vai embora. A minha presença não será mais perceptível no meio de vocês. E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós deixamos outras coisas tomarem o lugar de Deus na nossa vida e nós perdemos a presença de Deus. Ah, mas isso você está falando de uma pessoa que ela é instável na fé. Não, todos nós cristãos somos tentados diariamente, e às vezes a gente busca tanto para Deus fazer um milagre na nossa vida, uma restauração, ou a gente busca uma bênção específica de Deus, e quando a gente recebe essa bênção, a gente se afasta e se esquece de Deus. Você quer um exemplo? Teve muitos irmãos aqui da igreja que já fizeram várias campanhas para conseguir coisas. Tinha irmãos que estavam aqui, que faziam campanhas para conseguir emprego. Eu preciso de um emprego porque eu quero ser dizimista. Eu preciso de um emprego porque eu quero ter dinheiro para investir no reino de Deus. Eu quero ter condições para trabalhar. E sabe, a primeira coisa que essas pessoas fizeram quando conseguiram um emprego, sabe o que foi? Mudar o horário da escala de serviço exatamente para o horário do culto e dizer: eu tenho que primeiro cuidar da minha vida financeira. Eu tenho que primeiro cuidar daquilo que é meu. E deixava de lado as coisas do Senhor. E às vezes a gente, como líder, ia até a pessoa e falava assim: mas meu irmão, faz bem você ir para a igreja, edifica a comunhão, edifica o teu espírito, ter comunhão uns com os outros. E as pessoas falavam o quê? Mas não significa que eu não deixei de amar a Deus, pastor. Significa que agora eu tenho que cuidar das minhas contas, eu tenho que fazer. E não tinha fé o suficiente de que o mesmo Deus que havia aberto aquela porta de emprego era poderoso para abrir uma porta de emprego compatível com o horário do culto e até mesmo com um salário maior ou com benefícios muito maiores. A fé da pessoa não conseguia alcançar isso e ela perdia a presença. E às vezes depois perdia ainda o emprego e voltava chorando para a igreja: eu perdi meu emprego, pastor, e agora? E perdia tudo e voltava para todo o processo de novo. Todo o processo de novo. Outros que pediam um carro e falavam: se eu tiver um carro, eu vou passar na casa de todos os irmãos e eu vou buscar um por um e eu vou trazer todo mundo para a célula, vou trazer todo mundo para a igreja. E quando conseguiu o bendito carro: ah, mas a gasolina está quase R$7.
Eu não posso gastar tanta gasolina assim. Eu não posso me despender para investir no reino de Deus, porque isso é muito pesaroso para mim. Mas a pessoa pediu para Deus para conquistar aquilo. Mas na hora de ofertar com gratidão, deixava de lado. E o que isso significa? Que muitas das vezes ela tinha uma necessidade, e essa necessidade não é ruim, porque não é ruim trabalhar, não é ruim ter um emprego, não é ruim ter um carro, não é ruim construir a sua vida, ter um relacionamento, mas a partir do momento que as coisas deste mundo ocupam primeiro lugar na nossa vida, nós estamos tornando isso um ídolo na nossa vida, e nós estamos saindo do centro da vontade de Deus. E ao invés de nós termos a nuvem nos guiando de dia e de noite, nós preferimos ter um chefe, nós preferimos ter um GPS nos guiando, nós preferimos ter qualquer coisa ao invés de ter a própria nuvem nos guiando. Ei, Deus hoje trouxe essa palavra no meu coração para despertar a sua vida. A nuvem está saindo da sua casa. Não permita perder a nuvem. Não se contente com o que você tem hoje. Deus tem muito mais para derramar a sua vida. É tempo de você voltar para o caminho correto. E se você tem colocado outras coisas como prioridade, seja o teu trabalho, seja a faculdade, seja o relacionamento, as coisas deste mundo, volte. Não perca a presença. Ah, mas eu vou perder meus amigos. Ah, mas eu vou perder meu dinheiro. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Não vale, nada vale nesse mundo, tudo é passageiro, a gente não vai deixar nada aqui, mas a presença do Senhor é algo eterno em nossas vidas. Sem a presença de Deus você não vai conseguir subsistir um dia. Sem a presença de Deus já está difícil, com a presença de Deus já está difícil esse processo. Sem a presença de Deus você não vai conseguir sobreviver, sabe? E o povo de Israel não conseguiu perceber isso. Ele não conseguiu perceber que diariamente ele estava perdendo a presença de Deus. E por isso que Moisés ele começou a pregar. Moisés começou a ensinar o povo que o lugar que Deus precisava ser restaurado era dentro do arraial. Era dentro do coração de cada israelita. O israelita ele precisava se voltar para Deus e entregar de fato sua vida por Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Como o lugar de Deus é restaurado em nossas vidas? Como nós podemos restaurar a presença de Deus? Porque às vezes a gente perde. Sabe uma outra forma de se perder? As tribulações. Às vezes a gente passa por tribulações tão grandes, por lutas tão fortes, que não é porque nós não amamos a Deus, mas que a gente vai ficando fraco, porque a gente começa forte, mas daí vem uma luta, vem outra, e a gente já não tem mais tanta força assim. A gente não tem mais tanta força para ler a Bíblia, a gente não tem força para sorrir, para lutar, para vencer as adversidades. Isso significa que nós não amamos a Deus? Não, não significa. Mas significa que nós não estamos atentos à presença de Jesus. Significa que nós não estamos percebendo Jesus lado a lado conosco. Às vezes a gente passa por perdas na nossa vida, nós perdemos alguém que amamos, nós passamos por coisas que parecem tirar o tapete do nosso chão e tirar a nossa estrutura. E ao invés da gente perceber que tudo é uma permissão de Deus e que Deus tem o controle, Ele tem o melhor, a gente se questiona e fica dia e noite na nuvem de questionamento. Mas Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Existem outras pessoas, por quê? Por quê? Eu não entendo. Mas Jesus quer nos mostrar que Ele tem o controle de todas as coisas e que o mais importante, às vezes, não é essa circunstância aqui, mas é ter a presença dEle nos ajudando durante o processo. E no lugar de restauração, nós precisamos passar por estágios. O primeiro estágio é o chamado de arrependimento. Eu gosto muito de pregar sobre isso. Eu falei para a pastora aqui, é um dos temas que eu mais prego. Porque não tem como nós vivermos o novo de Deus, nós vivemos a restauração de Deus, nós seguirmos a nuvem dia e noite sem passarmos pelo processo de arrependimento. E Moisés começa a dizer: ei, povo de Israel, a nuvem foi embora, ela não está mais aqui não. Vocês estão aí preocupados com bezerro de ouro, murmurando por causa do deserto, preocupados porque não tem uma comida suficiente, porque não tem o alho do Egito, porque vocês não têm o conforto que vocês esperavam, e vocês estão deixando o mais importante passar. Aquele que tirou vocês do Egito era o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Ele era muito maior do que todo esse processo. Não deixe você perder tudo isso por causa das lutas, não. Se arrependa, volte para o caminho. E ele começou a alertar o povo falando: não adianta, a presença de Deus está indo embora. Ei, volta, se arrependa.
descenda. E nós vemos no capítulo 33 que o povo começa a ouvir Moisés. E sabe o que eles começam a fazer? Assim como eles entregaram as joias dele para construir o bezerro de ouro, eles começaram a entregar as joias, os pingentes, tudo aquilo que eles tinham para Moisés, como simbolizasse assim: ei, nós não queremos mais construir bezerro de ouro não. Se isso está me impedindo de alcançar e de seguir a nuvem, olha aqui, ó, eu estou entregando agora, eu estou renunciando agora. E hoje eu quero perguntar para você: ei, o que você precisa entregar? Qual que é o pingente que você tem carregado, que tem impedido você de seguir a nuvem? Qual que é o pingente que você tem carregado, que tem impedido você de alcançar as promessas de Deus? Ah, mas é porque eu gostava muito. Ah, porque eu tinha uma amizade muito grande. Ei, se desprenda, confia em Jesus, se renda em Jesus, porque a presença de Deus vai voltar a atingir você, ela vai te inundar no arraial da sua vida e você vai transbordar da glória de Deus. Sabe, o povo começou a se consagrar novamente ao Senhor. E eu te pergunto, o que você precisa entregar hoje para Deus? Quais são os seus enfeites? O que você precisa deixar para trás para seguir a nuvem? Sabe, nós normalmente fazemos escolhas temporárias. Nós entregamos o pingente, na verdade nós fazemos tipo um empréstimo. Nós falamos assim: Senhor, eu preciso que você cuide da minha vida emocional, então eu te entrego hoje a minha vida emocional. Aí no outro dia: eu estou bem hoje, Senhor, eu te entrego de novo a minha vida emocional. Tá lá. Senhor, no terceiro dia, eu estou muito bem, eu te entrego novamente a minha vida emocional. No quarto dia, começa a ter luta, começa a ter tribulação, e você olha: cadê Deus? Deus vai fazer, Deus vai agir, eu sei que Ele vai fazer, eu sei que Ele vai mudar, eu sei que Ele está no controle, e não faz nada. No quinto dia você fala: Deus vai fazer, eu tenho certeza disso. No sexto dia fala: mas e se eu pegar um pouquinho, rapidinho, o controle da minha vida emocional? Essa parte aqui, se eu tentar solucionar, não tem problema não, né? Deus vai entender, porque eu estou ajudando a Deus, né? Eu estou fazendo também, Deus faz a parte dele, né? Falo muito na igreja, que Deus faz a parte dele e eu preciso fazer minha parte. E aquilo que nós entregamos para Deus, nós tornamos uma escolha temporária. Nós tornamos uma decisão temporária e nós pegamos de novo para nós, sabe? Nós somos homens e mulheres de Deus. Nós somos mulheres, vocês aí tem uns homens também aqui neste lugar. Nós somos homens e mulheres de Deus. E Deus não nos criou para fazermos escolhas temporárias. Deus nos criou para fazermos escolhas permanentes. E essas escolhas são chamadas de decisões. Quando nós levantamos a nossa mão para Deus e nós falamos: Senhor, eu te entrego a minha vida e eu decido, a partir de agora, viver os planos que o Senhor fez para mim. Isso não é uma escolha temporária, é uma decisão. E a partir desse momento que você entrega a sua vida, ainda que no seu coração você fique ansioso, temeroso, a sua escolha foi essa: entregar a rumo da sua história no autor da vida, nas mãos daquele que pode fazer muito mais do que você. Essa é uma decisão. Quando você decide casar com a sua esposa, ou a sua esposa decidiu casar com você, vocês tomaram uma decisão. E apesar das lutas e das dificuldades, não existe isso de uma hora eu tenho um relacionamento, outra hora eu não tenho. Isso é uma decisão, porque a palavra de Deus diz que o quê? Que esse compromisso é para a vida inteira e até que a morte os separe. São compromissos que nós fazemos ser eternos. Quando nós decidimos de fato ser dizimistas e ofertantes, não é simplesmente uma escolha passageira e tipo, hoje eu vou dizimar, hoje sobrou no mês, e mês que vem não. A decisão é: eu reconheço que eu só tenho esse emprego porque foi Deus que me deu, e esses 10% é pouco perto daquilo que Ele tem me abençoado e me concedido, mas é isso que Ele me pede, eu vou dar isso para Ele, eu vou ofertar na presença dEle, eu vou ofertar os meus horários de dia para buscar a face dEle, eu vou ofertar tudo o que eu tenho, porque eu decidi reconhecer que tudo aquilo que eu adquiri vem dEle. Nós temos que parar de viver de escolhas temporárias e temos que tomar maturidade espiritual e maturidade na vida e passarmos a fazer decisões eternas, porque isso muitas das vezes nos impede de seguir a nuvem, sabe? A nuvem de Deus pode estar indo embora da sua casa e você pode estar preso aos brincos e aos braceletes. Você pode estar preso a essas escolhas temporárias, mas hoje Deus está alertando a sua vida e falando: é tempo de você tomar uma decisão, é tempo de você fazer uma escolha eterna. Não deixe hoje a nuvem ir embora não, meu irmão. Não deixe de sentir a presença de Deus passar por você. Deus quer restaurar a sua vida, mas para isso acontecer, você vai ter que reconhecer
reconhecer que você está errado e você vai ter que passar pelo processo do arrependimento. O segundo processo é restaurar os altares. Quando nós estamos em busca da nuvem, primeiro precisamos restaurar altares. Depois que Moisés alertou o povo e trouxe a consciência de que o povo precisava mudar de comportamento, o que ele começa a fazer? Ele começa a ensinar o povo a buscar a presença de Deus. E sabe, nós vemos Moisés, ele ensinando o povo a buscar a presença de Deus por estágios. No capítulo 33, do versículo 7 a 12, você vai ver que o povo de Israel, primeiro, ele buscou a Deus na tenda do encontro. Ele construiu a tenda do encontro e ensinou o povo a buscar a Deus em oração. Mas sabe onde a tenda do encontro ficava? Repita comigo: fora do arraial. Mais uma vez, fora do arraial. Você na sua casa pode repetir: fora do arraial. Ela ficava fora de onde a comunidade estava. Somente Moisés saía e ia adorar a Deus. E o povo, sabe o que acontecia todo dia? Eu não sei o horário exato, porque a Bíblia não menciona que ele ia para lá, mas eu acredito que seja no período de dia, de manhã. Quando Moisés ia caminhando até a tenda do encontro, todo o povo saía de dentro de cada uma das suas casas. E eles ficavam assim, ó, olhando Moisés durante todo o trajeto até chegar lá na tenda. Moisés ia, entrava na tenda. Sabe o que eles faziam? Ficavam de joelhos, esperando e clamando a Deus para a nuvem voltar para o arraial. E sabe o que acontecia? A nuvem pairava sobre a tenda do encontro e Moisés tinha um encontro com Deus. Sabe, talvez Deus precisa restaurar alguns altares da sua vida. Talvez Deus precise restaurar o seu coração de dentro para fora e mudar todas as áreas do seu coração. Eu preciso que Deus transforme tantas áreas da minha vida. E sabe, nós devemos buscar essa presença, essa doce, real presença. Por muito tempo na minha vida eu não sabia que a presença de Deus ela podia fazer parte do meu dia a dia. E eu lembro que com 16 anos eu levantei as minhas mãos a Deus e eu falei que eu queria de fato ser amiga de Deus. E Deus, ele se revelou a mim, ele disse que eu não iria mais conhecer ele de ouvir falar, mas que eu iria vê-lo, que eu iria ter intimidade com ele. E sabe o que aconteceu? Aparentemente nada. Eu não via Deus todo dia. Eu não conversava com Deus todo dia. Deus não sentava comigo para tomar um café. Deus não sentava comigo para comer um bolo. Deus não sentava comigo para falar comigo. Até que um dia eu ouvi uma mensagem aqui na igreja ministrada pelo pastor dizendo que nós temos que buscar a presença de Deus, que nós devemos entrar na porta do nosso quarto, fechar a porta do quarto e falar com Deus, que Ele iria se revelar a nós. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer isso. Eu sentava na minha cama, eu não sabia muito bem o que falar, e eu falava assim: vou ficar 1 hora buscando a Deus. Aí eu: oi Deus, Senhor, eu estou aqui para falar com o Senhor, quero pedir para o Senhor abençoar a minha família, perdoar os meus pecados. E ficava sem assunto. Daí eu começava a orar pela fome da África. Senhor, tira a fome da África, abençoa a minha família lá do Rio de Janeiro. Citava o nome de todo mundo. Quando eu olhava no relógio, 25 minutos. Aí eu pensava: meu Deus, ainda tem um tempão. E eu falei que ia buscar a Deus por 30 minutos. E agora? Aí começava a me dar um sono. E antes eu estava em pé orando. Daqui a pouco eu estava sentada, daqui a pouco eu estava deitada. Quando eu acordava no outro dia, eu, amém. E ia fazer as minhas atividades da escola. E daí no outro dia, eu ficava envergonhada. Eu falava: poxa, mas eu não ouvi Deus falando comigo. Eu vou fazer diferente. Eu comecei a anotar alguns pedidos de oração. Conversava com amigas na escola que estavam com relacionamento tudo lascado. E eu falava: Senhor, a pessoa fulana, ciclano, beltrano, 40 minutos. Opa, tô ficando crente. Mas não acontecia nada. Daqui a pouco eu orava, criava até país que não existe, porque eu sou ruim em geografia, e orava por todo mundo. Daqui a pouco, 45 minutos. Opa, tô chegando lá. E a presença de Deus, aparentemente, não mudava. Aquela situação era eu falando, mas parecia que não tinha ninguém me ouvindo. Mas sabe, teve um dia que eu estava no meu quarto, e que eu lembro como se fosse hoje, que a presença de Deus inundou tanto o meu quarto, tanto, que eu senti a nuvem descendo no meu quarto. E eu lembro que eu via a Bíblia na minha frente. E eu via como se as páginas da Bíblia elas se movessem. E eu via mensagens de Deus revelando coisas para mim.
E eu via Deus me mostrando áreas da minha vida que eu precisava mudar, coisas que eu precisava vencer. E ele foi lá que ele começou a ministrar comigo o texto de Provérbios 3:5, que eu sempre falo que é o meu texto predileto. E eu comecei a ter experiências com Deus dentro da minha tenda do encontro. Quanto tempo você não tem buscado a presença do Senhor assim? Há quanto tempo você não tem ido para a tenda do encontro? Porque às vezes a gente entra na rotina do dia a dia, cria família, daí tem filho, daí tem conta, daí tem emprego, daí tem o Serasa que nunca esquece da gente, porque a gente acha que a gente é esquecido por Deus, mas o Serasa nunca esquece, é impressionante, né? Ele nunca erra o endereço da gente. E a gente fica só nesses problemas, e a gente esquece de buscar a tenda do encontro. Quanto tempo faz que você não sente aquele ardor, aquela doce e real presença de Jesus? Isso significa que é tempo de você restaurar a sua vida. E sabe, a segunda coisa que Moisés fez foi lá no capítulo 34. Moisés volta para o Sinai. Ele volta para o lugar onde Deus tinha se revelado ao seu povo através da nuvem. E por isso ele sobe o Sinai de novo. A primeira vez no Sinai, Deus tinha se revelado como uma nuvem escura. O monte começou a tremer e ficou em chamas. Moisés ficou 40 dias na presença de Deus, sem comer. Ele estava na nuvem, ele estava debaixo da presença de Deus. Isso você vai perceber em Êxodo capítulo 19. E o que aconteceu? O povo fez o bezerro de ouro. E tudo aquilo que ele tinha experimentado da primeira vez que Moisés subiu ao Sinai, era como se não valesse de nada. E o Moisés falou assim: primeiro você se arrepende, e depois você volta a buscar no monte. Primeiro você se arrepende, e depois você volta a buscar aquela intimidade que você estava buscando lá no monte Sinai. E então Moisés fez o quê? Lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, e como o Senhor lhe havia ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto dele, e ele proclamou o nome do Senhor. Olha que tremendo! Quando ele volta para esse lugar, a nuvem estava lá. Ou seja, ele tinha perdido a nuvem, o povo tinha perdido a nuvem. Mas quando o povo começou a reconhecer a presença de Jesus, começou a se humilhar na presença de Jesus, e ele voltou lá para o monte, quem estava lá? A nuvem. A doce e real nuvem, a glória do Senhor estava lá. E sabe o que acontece? Moisés recebe de novo as tábuas da lei. E algo diferente acontece. Moisés não volta mais com o semblante que ele tinha descido da primeira vez, não. Moisés volta com o seu rosto resplandecendo. Ele teve um encontro tão grande com a presença de Jesus que o seu rosto já não era mais o mesmo. Quando as pessoas olhavam para o rosto dele, elas ficavam assustadas, porque a glória do Senhor estampava sobre a face de Moisés. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Lá se vai um cristão? Ou lá se vai um encrenqueiro, um fofoqueiro, uma pessoa que não se submete, uma pessoa brava, uma pessoa com coração duro, uma pessoa que não perdoa? O que ela vê? Ou será que ela vê, não, ele é um cristão? Porque uma vez eu tentei atingir essa pessoa e ela ainda assim estendeu a mão para mim e me perdoou. Esse é um cristão porque ele se submete a Deus, apesar das dificuldades que ele pode vir atravessar na sua vida. Ele não desiste, porque ele é um pequeno Cristo. Ele padece as aflições de Cristo porque ele confia em Jesus. O que as pessoas veem quando olham para você? Sabe, Deus quer restaurar o Sinai da tua vida. Deus quer restaurar. O Sinai não tem que ser uma lembrança. Você não tem que falar assim, mas quando eu era jovem eu evangelizava. Quando eu era jovem eu pregava. Quando eu era jovem eu tinha visões. Por que os milagres se cessaram sobre a sua vida? Você não é sensacionista. Por que as experiências de Deus se cessaram sobre a sua vida? Deus tem coisa nova para derramar sobre a sua vida hoje. Deus tem o Espírito Santo para derramar renovo e unção sobre a sua vida agora. Se você abrir o seu coração para Deus, você pode aqui agora sair cheio e transformado. Porque às vezes a gente fala assim, a melhor época da minha vida foi quando eu aceitei a Jesus, eu saía da igreja leve, eu não via os problemas, eu não via as adversidades, mas isso fez com que a nuvem saísse da minha vida, e agora eu estou seco,
no meio de um deserto, e eu não consigo mais achar a nuvem, porque às vezes acontece isso, a gente perde tanta presença de Deus que a gente não sabe nem mais como voltar, que a gente está tão seco, que parece que a gente está andando meio que peregrinando sem rumo lá, mas hoje Deus está chamando você, está sinalizando, se você hoje abrir o seu coração para Deus, Ele vai restaurar os lugares sagrados na sua vida. E agora eu quero perguntar para você, a tenda do encontro e a volta para o Sinai foi suficiente para Moisés? Sim ou não? Jesus. Chuta, 50% de chance, igreja. Pelo amor de Deus. Sim ou não? Não foi suficiente. Glória a Deus, os pastores aqui são corajosos. A igreja ainda ficou temerosa. Mas não foi suficiente para ele. Sabe o que ele queria? Ele ainda queria mais. Antes, Deus estava sendo buscado lá fora do arraial. Sabe o que Moisés fez agora? Ele construiu um tabernáculo. Ele trouxe para o meio do arraial a presença de Deus. Moisés, ele não se contentou e construiu um lugar que se chamava morada de Deus. Sabe o que significa tabernáculo? Habitação, morada de Deus. Deus não ia ficar mais só fora e só Moisés ia ter acesso, não. Moisés estava trazendo a presença de Deus, a morada de Deus para o meio do povo. Ele estava trazendo para o meio do povo todo aquele mover, aquela nuvem, aquela graça. As experiências não ficariam só para Moisés. Todo o povo agora podia sentir a glória de Deus sendo derramada. Oh, Rabachuri cantarabás, aleluia. Outro também que quis trazer a presença de Deus foi Davi, quando resolveu fazer o templo. E o que acontece quando o templo é dedicado? A nuvem veio sobre o templo. Sabe, no Novo Testamento, a Bíblia vai nos mostrar que nós, eu e você, hoje somos o tabernáculo de Deus. O templo do Espírito, o lugar consagrado para a morada de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar que se queremos que a presença de Deus seja perceptível em nossas vidas, primeiro nós precisamos nos entregar. Mais uma vez, talvez você tenha perdido a nuvem de Deus sobre a sua vida. Talvez, como eu disse, você tenha colocado outras coisas como prioridade, ou as decepções, as lutas foram tão fortes que a presença de Deus saiu de dentro de você. E sabe, você se questiona Deus e você fala: Deus, aonde você está? Porque eu não sinto mais a sua graça sendo derramada sobre a minha vida. Eu não estou aqui pregando uma hipergraça aqui de que tudo que você fizer, você vai ser inimputável e que Deus ele não vai, que você não vai sofrer consequências do seu erro. Não, eu não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que quando um coração contrito se humilha na presença do Senhor e reconhece e fala: Senhor, eu tinha tudo. Eu estava na sua casa, eu tinha a sua presença dia e noite, eu tinha comunhão, mas eu estou deixando todos esses sentimentos se esfriar, porque eu estou olhando demais para as outras coisas e eu estou esquecendo de olhar para a nuvem. Ei, você é exclusivo. Você foi separado por Deus. Não fui eu que escolhi você. Não foram os pastores da igreja que escolheram você e separaram você e livraram a sua vida. Foi o próprio Deus que separou você e que morreu na cruz do Calvário por um alto e sublime preço. E mesmo você estando muito longe de Deus e sendo indigno aos olhos de Deus, Ele olhou e Ele falou: eu vou usar a sua vida. Eu vou investir nessa vida e transformar essa pessoa com um instrumento de louvor para minha glória. Mas você não tem olhado mais para a nuvem há muito tempo e você tem recorrido a outras fontes, e essas fontes, ao invés de te aproximarem de Deus, têm te caminhado dia e noite para uma trajetória mais amarga, mais vazia e mais seca. Mas hoje Deus está chamando você e falando: é tempo de você voltar, é tempo de você recomeçar. Ainda há oportunidade na tenda do encontro, ainda há oportunidade de você voltar para Sinai, ainda há oportunidade para que você, como tabernáculo vivo, seja cheio e transformado pelo Espírito Santo, porque a graça não parou de ser derramada sobre a sua vida. As mãos do Senhor ainda estão estendidas para abençoar você e a sua casa, e a presença vai voltar a se vir, a alegria vai voltar a vir, os milagres, a intimidade, os sonhos, as visões, as revelações vão
fugir se você decidir me buscar. Oh, Arabashuri Cantarabashai. Toda vez que nós restauramos o altar do Senhor na nossa vida, a nuvem vem. Toda vez que nós nos humilhamos na presença de Jesus e nós reconhecemos e nós falamos: vem, Senhor, minha isha, eu preciso de mais. Eu não me contento com pouco, não. Eu não me contento em vir na igreja e as pessoas de dentro do altar falar: eu estou sentindo a presença de Deus, não. Eu quero sentir aqui dentro. Eu quero sentir o Teu Espírito Santo inundando o meu ser e enchendo a minha vida. Eu não me contento com pouco, não. Eu quero mergulhar ainda mais. Eu quero dedicar ainda mais a minha vida a Deus. Quando nós fazemos essa decisão, a nuvem vem. E talvez existam coisas que você precisa entregar. Eu não sei quais são, mas você sabe. E hoje Deus está batendo na porta do seu coração e te convidando a subir no monte, a armar uma tenda e a estabelecer na sua vida um tabernáculo do Senhor dentro de você. Vamos nos colocar em pé nesse momento? Hoje é dia de nós buscarmos a nuvem. E sabe, essa mensagem não é para poucas pessoas, é para cada um que está aqui. Nós precisamos buscar a nuvem. Nós precisamos buscar a presença dEle. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ah, mas eu já sou cheia. Deus quer te encher ainda mais. Ah, mas eu já tenho intimidade. Deus quer derramar ainda mais graça, mais unção. Ele quer te dar novas coisas. Não permita que o teu orgulho, que nada te impeça, sabe? Eu sempre orei a Deus, eu sempre falei isso: Senhor, eu posso perder tudo, mas eu não quero perder a sua presença. Esses dias eu estava conversando com Deus e eu fiz vários pedidos para Deus no começo do ano e muitos deles não aconteceram. E eu falei com Deus e eu disse: Senhor, muita coisa que eu queria que tivesse acontecido não aconteceu, mas a única coisa que eu preciso, eu continuo tendo, que é a sua presença sendo derramada sobre a minha vida. Nós só precisamos da presença de Jesus e de nada mais. Amém? Queridos, se você prestou atenção na mensagem, a presença de Deus é o tesouro maior que nós temos no nosso coração. Me lembro de quando Moisés disse: Senhor, nós não sairemos daqui se a sua presença não for comigo. Sem a presença de Deus, nós estaremos perdidos. Sem a presença de Deus, não chegaremos ao porto seguro. Sem a presença de Deus, a nossa vida cristã é apenas uma religião. Sem a presença de Deus, nada mais vale. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas sem a presença dele, você não é pleno, você não é completo, falta alguma coisa. Essa palavra de Deus aqui ministrada nesta noite é para nós, é para você que aqui está até ouvindo pela live. A presença de Deus é o maior tesouro que você tem. É a presença dele que faz a diferença, é a presença dele. Feche teus olhos aí, fala com ele, preste atenção nesse louvor. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Fala com o Senhor aí. É Ele mexendo no secreto da gente,
no lugar que É o teu ninguém momento. conhece, mas É a tua Ele oportunidade. viu e sabe Você está na tela do curar. Você está na tela do encontro. Ah! Ele viu e sabe um remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Oh, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que traz arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca tudo, só não quero tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Obrigada. Adore a Ele, adore a Ele. Ah, te adoramos. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele sabe. Ele viu e sabe um remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que O Espírito Santo está aqui, está te visitando. O Espírito Santo quer te restaurar nesta noite. E a gente sente que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o tua presença, tua presença, tua presença, Tua presença, tua presença, tua presença é real, tua presença é real, tua presença é real. tua presença. Deixa eu falar algo aqui que o Espírito Santo me revelou. Eu não sou de ter visões, irmãos. Eu quase não tenho, eu não vejo nada. Mal consigo ver sem óculos. Mas enquanto a Sara estava cantando, eu via como se fosse uma pedra. Arabassúria. Trei, carai, xarabaçu. E eu via como se fosse um martelo quebrando essa pedra. Eu vi um martelo quebrando a pedra. Levanta, arabassúria, arabassúria. Eu me lembrei do profeta que disse: Senhor, tira de nós o coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. Hoje é dia de renovo, hoje é dia de transformação, hoje é dia de restauração, hoje é dia de conserto, hoje é dia de nós invocarmos e buscarmos a presença dEle. A presença dEle, a presença dEle é o que você tem de mais importante, a presença dEle. Sem a presença dEle não somos nada, sem a presença dEle não podemos nada. E hoje, Ele quebra hoje, aleluia, esta pedra que estava impedindo você de sentir a presença dEle. Sinta o toque dEle aí, feche teus olhos, sinta o toque dEle aí, sinta o toque dEle aí. Arabassúria, canta, araba. Aremanta, arabassúria, arabachanta, arabachai. Nesta noite feliz. Dó. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus.
Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Anaplovia canterebia subi alabas. Redeplovi canterebia subi canta na bachuri manta na bachai. Sinta o toque dele aí, sinta o toque dele. Você que fala em línguas, volte a falar em línguas. Pode adorar a Ele. Dê lugar ao Espírito Santo. Adore o nome dele. Ele está na casa. Ele está na casa. Sinta o toque do Espírito Santo. A nuvem está aqui. A nuvem está aqui. Oh, toca Espírito. Toca Espírito Santo. Mamplovia canterevia súbia. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Deploviar abaixo. Se a noite escurecer, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Deus marcou um encontro conosco hoje aqui. Hanemanterevia subia canta lá baixai. Deus marcou um encontro conosco aqui neste lugar. Aproveite a oportunidade para trazer de volta esta nuvem, a nuvem da presença dele para a tua vida. Aproveite a oportunidade, ó Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo, feche teus olhos aí, levante tua mão para o alto assim. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero sentir a presença. Senhor, me toca com a tua presença, Senhor. Senhor, me toca com a tua presença. Eu me lembro do salmista dizendo: ó Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Toca Espírito, toca. Sinta o toque dele na tua vida. Eu quero orar com você. Hanemantarai sharai halebaturi alabasu. Olha, o Espírito Santo está forte. É forte a presença dele. É forte a presença dele. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque fomos lavados, fomos limpos pela tua palavra nesta noite. Mais uma vez, a tua presença se é real aqui nesse ambiente. O Senhor está restaurando, Senhor, altares nessa noite. O Senhor está restaurando, Senhor, meu Pai, quem sabe tabernáculos nessa noite. Ó Pai, aleluia. O Senhor está visitando aquele que está fraco, aquele que está desanimado, aquele que está sem esperança, aquele que está terminando esse ano precisando de um toque especial do teu Santo Espírito. E o Senhor está soprando aqui neste lugar. Visita este homem, visita esta mulher, visita a tua igreja, a tua noiva, e venha trazer novamente, ó Pai, a tua presença, Senhor, sobre esta vida. Meu Pai, toca, Senhor, onde precisa ser tocado. Sara onde precisa ser sarado. Derrama o azeite da tua unção, da tua graça, ó Espírito Santo.
No nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Se você souber, canta assim: basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Dá um aplauso ao Senhor bem forte. Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Pode se sentar rapidinho, já estamos terminando. Eu vou terminar a live, que eu quero falar algo aqui. Aí não precisa falar na live, mas queria que alguém se aproximasse ali para dar uma finalização ali na nossa live. Eu vou terminar dizendo para você que está ouvindo pela live, que esta palavra venha edificar a tua vida, o teu coração. Que você tenha uma semana repleto das bênçãos de Deus sobre a tua casa e sobre a tua vida. Que a presença dEle inunde você por inteiro. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos dizem amém. Dá um aplauso ao Senhor, que Deus te abençoe.